Vocês que estão de casa aí, podem dar sejam bem-vindos aí no chat aí para a Tereza aí. Amém. Boa noite. Boa noite aos irmãos e amigos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Acho que tem mais que uma semana aí, eu preciso olhar bem mais de baixo para cima. Acredito que tem mais que uma semana, eu resisti um pouquinho. Falei, não vou embarcar nessa história aí de virar crente, não, mas eu fui também alcançada pela graça e, por fim, nós caminhamos juntos aí mesmo nessa caminhada aí, junto com o João, pastor João. Vamos falar um pouquinho sobre um personagem que chama muito a minha atenção. Nós vamos conversar um pouquinho sobre o sentimento de inadequação, o sentimento de não se sentir adequado onde você está, com quem você é, e nós vamos usar uma história que eu acho que fala muito, e falou muito comigo nos últimos tempos, sobre esse sentimento de inadequação, que é 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Mefibosete. Então, se você tiver com a sua Bíblia aí, abra em 2 Samuel, capítulo 9. Nós vamos ler esse texto para caminhar, tendo ele como base. A palavra de Deus diz assim: disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se prostrando com o rosto em terra, e disse-lhe Davi, Mefibosete. Ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão, teu pai e tu comerás pão para sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse-lhe, tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do seu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do senhor, comerá pão para sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sobre a mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Então, nós temos aqui um personagem que acompanhava com ele um sentimento de inadequação muito grande. Davi, por amor a Jonatas, pede para sondar aquela região, aquelas pessoas, para ver se havia alguém em quem ele pudesse depositar bondade, alguém em quem ele pudesse fazer o bem, por amor a Jonatas. Ele queria alcançar aquela família. E Ziba lembra de Mefibosete, e Mefibosete, quando é apresentado ao rei, ele tem uma imagem de si muito ruim. Ele, de fato, era uma pessoa deficiente. Para aquela época, nós sabemos que se hoje é complicado, ser inserido aí no mercado de trabalho, quando a gente não tem um currículo, quando a gente tem alguma deficiência, imagina naquela época. Então, ele tinha uma imagem de si muito inadequada. E ele se chamava de cão morto. Quem
sou eu para que o Senhor olhe para mim? Eu, um cão morto, e o Senhor vai olhar para mim? Então, Davi estende o amor a Mefibosete e o convida a sentar à mesa. E é interessante porque assim o veículo que conduz esse sentimento de inadequação, que por vezes nós carregamos, ele é o sentimento de inadequação, ele por vezes vem travestido de uma humildade que esconde, no fundo, um orgulho. E por vezes nós nos sentimos inadequados no lugar onde nós estamos, nós nos sentimos inadequados por causa de nós mesmos, da nossa formação, do nosso cabelo, do nosso olho que não é azul. Se eu pudesse fazer uma cirurgia no meu nariz, as pessoas iam me olhar diferente. Se eu pudesse fazer uma especialização, sei lá, em psicanálise, né, pastor João, as pessoas iam me respeitar. Se eu pudesse fazer um mestrado em Oxford, as pessoas iriam me respeitar. E muitas vezes nós depositamos a confiança no lugar errado, né? E o sentimento de inadequação, ele não tem a ver com o nosso exterior, ele não tem a ver com o nosso externo, ele tem a ver com o nosso interno, aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. E veja bem, o sentimento de inadequação, ele tem a ver ou com o orgulho, porque eu não quero me expor. Então, por vezes, eu digo não a uma proposta, porque eu tenho medo de ir lá e não conseguir. Né? E o que vão pensar de mim? Não podem pensar que eu erro. Afinal de contas, eu sou orgulhosa. Aí eu tenho esse sentimento de inadequação. Ou eu penso muito acima, ou eu penso muito abaixo. Eu tenho uma baixa autoestima, que era o caso de Mefibosete. Mefibosete não carregava aquele orgulho aberto, pessoa orgulhosa, altiva, né? Nós já batemos o olho e a gente já fica um pouco assim, mas essa é uma pessoa fácil de lidarmos, porque ela é uma pessoa que já nos dá o sinal externo, né? Ou aquele orgulho passivo, aquela pessoa que vem travestida de humilde, mas que está se sentindo orgulhoso por dentro, ele não quer se expor. Então, por vezes, ele recebe um convite para dar aula na EBD, mas ele diz que não. Não, eu não posso, eu não sou tão bom assim, eu não conheço tanto assim. A verdade é que ele não quer pagar um preço ali de estudar um pouquinho para dar aquela aula e correr o risco de chegar lá na sala e alguém falar, não gostei. Né? Ele tem medo de ser rejeitado, e aí o orgulho passivo, ele vem travestido de uma humildade, de olhar e falar, quem sou eu? Só sou um cão morto, você vai olhar para mim? Vai querer depositar alguma confiança em mim? Mas a graça para todos nós, para nós que escondemos, veja como sutil pode ser esse sentimento de inadequação que nós carregamos. Ele pode vir disfarçado de várias maneiras, e uma delas é esse sentimento de humildade ou esse sentimento de orgulho. Tudo isso pode ser, na verdade, um sentimento de inadequação. E é um pecado. É um pecado porque quando eu me sinto inadequado, eu estou dizendo que eu não sou bom o suficiente, eu estou dizendo, na verdade, que Deus não me fez bom o suficiente. Que Deus errou. Deus não me deu uma mente boa o suficiente, Deus não me deu uma pele boa o suficiente, Deus não me deu uma inteligência boa o suficiente para sair na ponta, para despontar lá no meu trabalho. Mas eu vim dizer para você essa noite que há graça disponível para você, assim como houve para Mefibosete. Mefibosete foi chamado para sentar à mesa do rei, tendo os 2 pés coxos. Mefibosete, numa situação de guerra, a pessoa que cuidava dele teve que sair correndo, pegou ele no colo e deixou ele cair, e ele quebrou os pés. Ele se machucou e ficou coxo, e ele não podia andar da mesma maneira que as outras pessoas,
E Mefibosete, então, desenvolveu um sentimento de baixa autoestima e se chamou diante do rei. Quando o rei chamou Mefibosete para dispensar amor sobre a vida dele, para abençoá-lo, ele se chamou de cão morto. Eu sou só um cão morto. Mas o rei falou, mas vem cá, por amor ao seu pai, eu quero te abençoar. Eu tive um vínculo de amor muito forte com seu pai e eu quero estender esse amor a você. Vem sentar à minha mesa. Então, é importante que nós curemos esse sentimento de inadequação da maneira correta. Então, o sentimento de inadequação, como ele é interno, ele não vai ser curado quando nós lemos um livro de autoajuda. Eu poderia hoje oferecer para vocês 5 passos para você curar o seu sentimento de inadequação. Mas eu não tenho esses passos, porque não há uma receita pronta, não é? E esse sentimento de inadequação, ele só pode encontrar cura quando nós sentamos à mesa do rei. Porque aí nós vamos mudar o nosso pensamento, a nossa maneira de pensar. E essa cura vai ser interna. E existe um conselho do apóstolo Paulo, muito interessante, para nós pensarmos sobre a maneira como nós devemos pensar sobre nós mesmos e a maneira como Deus nos fez. Né? Nós devemos ter um equilíbrio na nossa maneira de pensar sobre nós mesmos. Nós não devemos pensar que nós estamos aquém e nem além. O Senhor nos criou da maneira perfeita e exata que precisávamos ser criados, e nós precisamos confiar nisso. Se nós não confiarmos que Deus fez o melhor quando Ele estava nos fazendo, nós corremos o risco de também começar a nos depreciar, e isso entristece o coração de Deus. Então, o apóstolo Paulo, em Romanos 12, 3, ele dá a boa medida. Se você tiver com a sua Bíblia, abre em Romanos 12, 3. Veja o que o apóstolo Paulo fala. Esse sentimento de inadequação, na verdade, ele começou lá no Éden, né? O Adão e a Eva se sentiram inadequados quando eles pecaram, porque sentimento de inadequação, a raiz é o pecado. Mas lá no Éden mesmo, o Senhor providenciou um cordeiro que traria a cura para ele, lá no Éden mesmo. O Senhor providenciou um cordeiro que traria a cura para esse sentimento de inadequação. E esse sentimento de inadequação não precisa te acompanhar. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Porque pela graça, não há outro caminho, é pela graça. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, nós devemos pensar sobre nós mesmos com moderação. Eu não posso me elevar no orgulho, acima daquilo que realmente eu sou, mas eu também não posso me rebaixar e achar que eu sou um cão morto e ficar com uma baixa estima, porque isso também desonra a criação de Deus, né? Deus nos criou de maneira perfeita e nós precisamos confiar nisso. Então, pensar sobre nós mesmos com equilíbrio, nem além, nem aquém. Nós precisamos pensar em nós mesmos com equilíbrio. Mas o que eu vou pensar sobre mim mesma? Quais pensamentos devem ocupar a minha mente? Pois bem, o sentimento de inadequação, ele sai à medida que nós vamos nos apropriando da nossa identidade em Deus, de quem nós somos em Deus. Então, vamos voltar lá para 2 Samuel 9, o versículo 11. Meus irmãos, eu acho impressionante essa história, eu acho impressionante esse versículo, porque ele diz assim: disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como quem, meus irmãos? Como o quê, meus irmãos? Como um dos filhos do rei. Davi foi lá e chamou Mefibosete e falou: vem,
senta na minha mesa. Então agora pensa comigo, nós somos chamados para sentar à mesa do rei. O Senhor te chama nessa noite para sentar à mesa dele. E a mesa do rei, e eu imagino que a mesa de Davi também era assim, eu imagino que a mesa do nosso pai também é assim. Quando nós chamamos alguém para sentar à nossa mesa, quando nós recebemos visita, nós colocamos aquela toalha linda, a grande, a que desce pela mesa. E os convidados sentam à mesa. E nessa mesa, que tem essa toalha, que cobre os pés dos convidados, a visão do rei para as pessoas assentadas na mesa é só daqui para cima. Daqui para baixo, ninguém vê nada. Porque nós somos chamados para sentar na mesa da graça. Essa mesa é a mesa da graça. E na mesa da graça, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, as nossas limitações, elas ficam abaixo dessa toalha. E ninguém enxerga. Porque a graça cobre as nossas limitações, a graça cobre as nossas imperfeições, a graça de Deus nos torna filhos. E ele olha para nós, e Mefibosete sentou à mesa, comeu como um dos filhos do rei. Eu volto para ler para ver se isso é verdade. Como um filho do rei, nós somos chamados para sentar à mesa. E quando nós sentamos na mesa da graça, eu gosto de chamar essa mesa de Mefibosete de mesa da graça. Não sou teóloga. Aí tem uns teólogos aí, né, me escutando. Eu não sou teóloga. Mas é uma interpretação particular. Você não precisa pegar se você não quiser. Mas eu gosto de chamar essa mesa de mesa da graça. Porque ao me sentar nessa mesa, eu fico como filha. Então, quando eu pego para mim essa identidade de filho, essa identidade de filho de Deus, que Deus, por amor, nos convidou a sentar, nós entramos em Cristo. E aí Deus olha para nós, ele vê Cristo. É como se fosse essa imagem do rei Davi, sentado à mesa, olhando para todo mundo que estava naquela mesa. Ele via, sei lá, de repente a esposa, sei lá, os outros criados que ele chamou, algum outro convidado, lá estava Mefibosete, ele só via daqui para cima. Mefibosete tinha a mesma composição que os outros. E ele recebeu, Mefibosete recebeu esse convite. Eu penso que quando ele se assentou à mesa e olhou e viu que ele estava igual a todos diante do rei, ele se desfez desse sentimento de inadequação, ele se sentiu aceito, ele se sentiu amado. Por amor ao meu pai, o rei me chamou, e ele vai estender esse amor dele a mim também. Então Mefibosete recebeu esse amor, essa graça. E Mefibosete, então, foi chamado para sentar à mesa do rei. Agora ninguém mais pode com Mefibosete, porque ele ganhou tudo que era do rei Saul. Mefibosete recebeu. Ele recebeu riqueza, ele recebeu criados, ele recebeu amor, um amor incondicional. Né? Davi amava Jonatas profundamente, a gente sabe disso, incondicionalmente, porque ele tinha razões para não ficar muito perto de Jonatas, não, com aquele pai bravo daquele jeito. Né? Davi transpôs esse amor para Mefibosete. E Mefibosete, então, se sentiu amado e recebeu esse amor. Mefibosete podia ficar todo, né? Já que ele tinha uma baixa estima, agora ele recebeu muita coisa de uma vez. Ele recebeu uma cura muito grande. Ele deixou de ser um cão morto para sentar à mesa do rei, para ter riqueza, para ter honra, para ter valor. Mefibosete podia fazer o que ele quisesse, porque agora ninguém podia com ele. Só que Mefibosete foi curado mesmo. Ele foi alcançado mesmo pela graça.
E quem é alcançado pelo amor de Deus, quem é alcançado pela graça de Deus, ele não quer sair por aí se exibindo. Ele não quer sair por aí comprando o carrão do ano. Ele não quer sair por aí destilando poder. Agora eu posso, agora eu tenho currículo, agora eu sou íntimo do presidente, agora eu tenho poderes. Agora, não. A Bíblia nos diz que Mefibosete foi alcançado por um amor que curou para sempre. Vamos encerrar, já estou encerrando. Nós vamos, mais uma vez, andar um pouquinho aí. Vamos lá anda só um pouquinho aí e chega lá no capítulo 19. Houve uma situação que Davi teve que fugir e Ziba, esse servo de Mefibosete, aprontou com ele. Aprontou, mentiu sobre ele para Davi, mentiu que Mefibosete tinha aprontado e aquelas coisas, né, que acontecem de vez em quando, e um mente a nosso respeito, e um fala uma outra coisa, e às vezes a gente se abate com isso. E vamos lá, 19, 24. Também Mefibosete, filho de Saul, ao encontrar-se com o rei, não tinha tratado dos pés, nem espontado a barba, nem lavado as vestes, desde o dia em que o rei saíra até o dia em que voltou em paz. O rei tinha saído por causa de conflito, e o dia que ele saiu, Mefibosete se entristeceu, começou a orar, não rapou mais a barba, ficou num estado de vigília espiritual, orando pelo rei. Desde o dia que o rei precisou sair até o dia que ele voltou em paz. Mas quando o rei voltou, teve essa situação do servo Ziba, que mentiu a respeito de Mefibosete. 25. Tendo ele chegado a Jerusalém e encontrar-se com o rei, este lhe disse: Por que não foste comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei, meu senhor, o meu servo me enganou, porque eu, teu servo, dizia: Albardei um jumento e montarei para ir com o rei, pois o teu servo é coxo. Demais disso, ele falsamente me acusou a mim, teu servo, diante do rei, meu senhor. Porém, o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus. Faze, pois, o que melhor te parecer, porque toda a casa de meu pai não era senão de homens dignos de morte diante do rei, meu senhor. Contudo, puseste teu servo entre os que comem à tua mesa. Que direito, pois, tenho eu de clamar ao rei? Respondeu-lhe o rei Davi. Porque ainda falas dos teus negócios? Resolvo que reparta com Ziba as terras. Então, Davi já tinha dado as terras para Ziba, já tinha tomado de Mefibosete. Tamanha foi a confusão. Então, Davi falou, então tá, então vocês vão dividir essas terras. Mas Mefibosete dá uma resposta que só aquele que é alcançado pela graça de Deus é curado a este ponto de dar essa resposta. Veja o que Mefibosete diz no versículo 30. Disse Mefibosete ao rei, fique ele muito embora com tudo, pois já voltou o rei, meu senhor, em paz à sua casa. Pode ficar com tudo. O que eu queria era ver o rei. Aqueles que são alcançados pela graça, eles não querem mais a bênção, o carro, a casa própria. Querem, mas isso não é mais prioridade. A prioridade agora é ficar com o rei, é ficar face a face com o rei, é não perder a comunhão com o rei, é não perder o sentar-se à mesa com o rei, porque ele foi alcançado pelo amor, porque ele foi alcançado pela graça. Então, não há nenhum perigo em nos enchermos da graça de Deus, do amor de Deus. Esse sentimento de pertencimento, de se deixar ser amado pelo rei, curou Mefibosete do sentimento de inadequação, de baixa estima, de não pertencimento aos lugares onde ele frequentava. A graça de Deus alcançou o coração de Mefibosete, a ponto dele amar a Deus sobre todas as coisas. A graça de Deus nos alcança nessa noite, a ponto de nós olharmos para todas as outras coisas e reconhecermos que a nós importa estar sentado à mesa do rei, a nós importa mantermos a nossa comunhão com o rei, a nós importa termos
paz com o Rei. Paz com o Rei. Em Cristo nós temos paz com Deus. E isso é o que nos importa. Não mais o que pensam sobre nós, não mais o que eu penso sobre mim. Agora, o que me importa é saber o que Deus pensa a meu respeito. Amém? Glória a Deus por isso. É isso. Nessa noite eu vim dizer para você que todo sentimento de inadequação, ele sai quando nós recebemos a identidade de sermos filhos do Rei, quando nós sentamos à mesa como filho do Rei. Então, eu quero convidar você essa noite a deixar de pensar além de si ou aquém de si mesmo e pensar que você é filho do Deus Altíssimo com um convite de honra para sentar à mesa do Rei em todo o tempo. Você hoje faz parte da mesa do Rei. Aleluia! Amém! Eu volto a palavra para o pastor João. Essa é a palavra que o Senhor tem colocado no nosso coração. A graça para você. Amém.